Vamos falar de orixá, minha gente? Aliás, vamos falar de deuses? Vamos falar de orixás? O que é o orixá? Os orixás são deuses? Os orixás são seres divinizados? Os orixás são forças da natureza? Os orixás são partes de Deus? Olha quantos conceitos diferentes existem sobre orixás. Então vamos começar a analisar. É claro que se a gente quer analisar e chegar a alguma conclusão, a gente tem que ser um pouco racional. Então, a gente vai tentar analisar todas essas questões do que é o orixá, como que é, vamos tentar analisar de uma forma um pouquinho mais racional. E para a gente começar a analisar de uma forma racional, vamos entender como que começou a surgir a ideia dos deuses. Vamos voltar lá no tempo, lá nos povos da antiguidade, que foram os primeiros que criaram a ideia de deuses. Vocês já pararam para pensar como que devia ser difícil lá para aqueles povos antigos, eu estou falando lá na antiguidade mesmo, como que devia ser difícil para aqueles povos antigos compreenderem Deus como uma figura única, como uma única personalidade e que tivesse poder sobre tudo, que fosse onipresente, ou seja, presente em todos os lugares, onisciente, que soubesse de tudo, onipotente, que pudesse tudo. Era muito difícil. Hoje em dia já é difícil, ainda é difícil para a gente, às vezes, compreender dessa forma. Vocês imaginam lá na antiguidade, esse conceito de um Deus único que comanda tudo é um conceito muito mais abstrato, de muito mais difícil entendimento do que outros conceitos baseados naquilo que a gente consegue ver. Um Deus desse tipo, um Deus único que comanda tudo, é algo de difícil entendimento. É mais fácil a gente acreditar no que a gente vê. E os povos antigos, eles acreditavam no que eles conseguiam ver. E o que eles conseguiam ver? Eles viam aquele rio que corria ali próximo à aldeia, né, que de vez em quando o rio enchia, alagava tudo, às vezes estava seco. Eles viam os ciclos das chuvas que traziam prosperidade, porque irrigavam lá a plantação, ou traziam desgraça, porque a chuva podia destruir tudo. Eles viam o movimento do mar, eles viam as epidemias que dizimavam a população, que as pessoas morriam, eles não conheciam vírus, né? Não conheciam bactéria, não conheciam nada disso, então eles viam as epidemias, enfim, eles viam fenômenos acontecendo ao redor deles. Então era nos fenômenos da natureza que eles conseguiam entender a existência de Deus. Como eles não sabiam explicar como que aquilo acontecia, por que o rio subia e descia, por que as pessoas se contaminavam e morriam, por que o mar tinha as marés, como eles não sabiam explicar nada disso, eles atribuíam tudo isso a alguma inteligência que estivesse fazendo com que aquilo acontecesse. E é daí, da observação dos fenômenos da natureza, que eles começaram a atribuir para cada fenômeno diferente uma inteligência diferente. Então, uma inteligência que comanda as marés, que faz o mar subir e descer, uma inteligência que faz com que as pessoas fiquem contaminadas e morram, sem eu saber por quê. Eu não sei explicar como isso acontece. Uma inteligência que faz com que o raio caia e destrua a minha aldeia. Era isso que eles conseguiam entender. Inteligências diferentes atuando sobre a natureza e fazendo com que aqueles fenômenos pudessem acontecer. Então, a maioria dos povos antigos, ela considerava, olha quantos fenômenos na natureza tem diferentes, né? A maioria dos povos antigos considerava uma certa quantidade de inteligências diferentes atuando ali na área onde eles moravam, atuando no planeta. Né? E a maior parte desses povos antigos situava essa quantidade entre um número que variava entre 15 e 60, dependendo de cada cultura. Tinha cultura que era um pouquinho mais, tinha cultura que era um pouquinho menos, mas em média era entre 15 e 60. Então a gente percebe isso em vários povos antigos. A gente percebe isso nos gregos, nos romanos, lá nos povos nórdicos, nos egípcios, lá nos nativos do Havaí. Tem também os deuses que comandam a natureza, os aborígenes da Austrália, os indígenas do Brasil. Aqui no Brasil, os nossos indígenas também tinham os seus próprios deuses, essas inteligências que comandavam a natureza, que era a forma como eles conseguiam entender. E eu estou falando aqui de um número entre 15 e 60, já para os povos africanos havia uma quantidade muito maior, não era nem 15 nem 60, havia cerca de 600
divindades diferentes. Tem alguns relatos de alguns estudiosos que estudaram a diáspora negra, né? Ou seja, a vinda dos povos negros para o Brasil, e estudaram também as religiões de origem africana, e eles chegam a falar em 4.000 deuses lá na África, cultuados de forma diferente, com nomes diferentes, mas enfim, 4.000. Você acha que é muito? Lá para os indianos, o número aumenta um pouquinho. Não eram nem 15, nem 60, nem 600, nem 4.000. Lá para os indianos, sabe quantos deuses tem na Índia? 330 milhões. Não falei errado, não. É isso mesmo. 330 milhões de deuses diferentes. Gente, o que é que faz um povo atribuir tantos deuses para os fenômenos da natureza? Por que uns povos atribuem menos, criam menos deuses, outros criam muito mais deuses? O que determina isso? O que determina a quantidade de deuses que cada cultura vai criar é somente uma coisa: é a capacidade que essa cultura tem de observar as relações humanas ou os fenômenos da natureza. Então, quanto mais essa cultura, esse povo observa os fenômenos da natureza, mais ele é capaz de falar, olha, a chuva é tal Deus, mas a chuva que cai na pedra é um outro Deus. A chuva que cai ali é um outro Deus. Então, varia muito com a forma como aquela cultura observa a natureza, o quanto que ela é observadora da natureza, o quanto que ela é mística. Então, para os povos mais observadores ou para os povos mais místicos, como o indiano, o povo indiano é um povo naturalmente místico. Então, para os povos mais observadores ou para os povos mais místicos, as crenças eram baseadas assim em panteões muito numerosos. Como eu falei aqui, na Índia, 330 milhões, né? Outros povos que tinham uma capacidade criativa um pouco menor, aí ficavam em 15 deuses, 16 deuses, coisas assim. Então, perceberam? Eu queria que vocês entendessem o que faz um povo criar mais ou menos deuses. Mas não é só isso, não. Embora pudesse haver, em culturas diferentes, deuses que atuavam sobre o mesmo elemento da natureza, tem coisas que os diferencia. Deuses que atuam sobre o mesmo elemento da natureza ou sobre o mesmo tipo de relacionamento humano, a gente encontra em várias culturas. Por exemplo, lá na cultura nórdica, o deus do trovão, todo mundo sabe, aí é Thor, né? Thor é o deus do trovão. Na cultura iorubana, o deus do trovão é Xangô. Ou seja, a gente tem deuses diferentes, de culturas diferentes, atuando sobre o mesmo elemento da natureza. Mas é o que eu estava falando, embora haja deuses diferentes, em culturas diferentes, que atuam sobre o mesmo elemento da natureza, ou sobre o mesmo tipo de relação humana, quando eu falo relação humana, eu não estou falando fenômeno da natureza, eu estou falando atividade humana. Quer um exemplo? Oxóssi, um orixá também de origem iorubá, é o caçador. Lá na cultura romana, dentre os deuses romanos, Diana era a caçadora. Então, olha aí, atividades humanas, deuses diferentes, culturas diferentes. Então, embora tenha deuses que atuem sobre o mesmo elemento, sobre o mesmo tipo de relações humanas e que estão em culturas diferentes, tem dois pontos em que eles se distinguem claramente. O primeiro deles é a forma. E o segundo é a origem mítica. Eu quero explicar para vocês como que os deuses de culturas diferentes se distinguem pela forma. Pela forma é devido à seguinte razão: cada cultura cria os seus deuses à sua imagem e semelhança. Já ouviu aquele ditado dizendo assim, ó, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Na verdade, é o contrário. Somos nós que criamos Deus ou deuses à nossa imagem e semelhança. Então, os deuses nórdicos, eles são altos, são loiros, têm olhos azuis, às vezes são ruivos também. Têm olhos azuis. Os nomes deles são em idiomas vikings, ou seja, lá do norte, lá da Escandinávia. Os deuses hindus, eles têm aparência semelhante àquelas etnias indianas. E seus nomes também são nomes em Hindi ou em Devanagari, que é uma língua originária do sânscrito. Os deuses dos nossos índios brasileiros, eles têm a fisionomia indígena. Eles possuem nomes que são nomes em Nheengatu, que é o tupi antigo. Assim como as divindades africanas são todas negras e os seus nomes são ou em Yorubá
Ofon, Banto, ou então em outro idioma lá daquele continente. Então percebe como que a forma, apesar de ter Deus que cuida do mesmo elemento, que rege sobre o mesmo elemento em culturas diferentes, como que a forma muda de um Deus para o outro, apesar de reger sobre o mesmo elemento, essa forma depende de cada cultura, porque nós damos a eles a nossa aparência. Porque a gente não consegue entender de outra forma. Né? Ainda mais os povos antigos que não tinham contato com outras culturas, eles entendiam o ser humano é assim, então os deuses têm que ser assim. O outro ponto que diferencia os deuses que atuam, por exemplo, sobre o mesmo elemento, aí não é só a forma, é a origem mítica. Porque quando nós, lá no passado, construímos a figura dos nossos deuses, nós criamos lendas para justificar a existência deles. Então, cada cultura, para cada deus que aquela cultura imaginou, que aquela cultura criou, para cada deus, essas culturas criaram histórias que justificassem a existência daquele deus. Lá os deuses do Japão antigo, Japão também tem deuses, sabia disso? Ainda mais no Japão antigo, eles tinham deuses. Então, os deuses do Japão antigo, eles nasceram, segundo as lendas, a partir de 2 imperadores. Então, o homem lá, que se chamava Izanagi, e a mulher Izanami, eles casaram, e daí, da sua união, nasceram os deuses do Japão. Olha uma lenda aí. Os deuses havaianos, eles nasceram de uma deusa vulcânica, chamada Pelé. É vulcânica porque o Havaí já é uma ilha vulcânica, né? Então eles têm muita ligação com esse tipo de ideia de que o vulcão é que origina tudo. Então os deuses nasceram da deusa vulcânica Pelé. Lá para os povos gregos, todos os deuses nasceram de Gaia e de Urano, que são os deuses pai e mãe. Para os africanos, de regra geral, os deuses nasceram da união de Oxalá com Iemanjá, ou de Oxalá com Nanã, dependendo da origem daquela cultura. Ou então, aí já surge uma outra versão, que é os orixás nasceram de ancestrais humanos que foram divinizados devido a um grande feito ou a um rompante emocional excessivo. Ou seja, eram pessoas encarnadas, pessoas comuns, e que em algum momento elas realizaram um feito enorme, ou então tiveram aquela emoção tão grande que se tornaram orixá a partir daquele momento. Enfim, tudo isso são mitos. Mitos que nós criamos no passado para justificar a existência dos nossos deuses. Alguns desses mitos vocês podem ver que são puramente imateriais, não têm relação com alguém que esteve aqui na Terra, simplesmente são lendas acontecidas num espaço imaterial. Outros mitos misturam lendas imateriais com possíveis ancestrais humanos, como é o mito do japonês lá, do casal de imperadores que geraram deuses. E os mitos africanos, que divinizaram antepassados que teoricamente foram reais. Mas, sobretudo, tudo isso são mitos. São mitos criados por povos diversos com a única finalidade de criar um passado, uma história para explicar as qualidades, os poderes, os arquétipos, a personalidade de cada divindade. E essa mesma história, esses mesmos mitos, também servem para justificar para os nossos descendentes o porquê que eu acredito naquilo. Esses mitos, lá no caso da África, os mitos são chamados de itãs, né? Eles servem para ajudar os nossos descendentes a entenderem o que eu entendo daquele Deus que os meus ancestrais trouxeram para mim como conhecimento. Mas, enfim, se a gente tem tantos panteões de deuses que nós criamos a nossa imagem e semelhança, e que são tão cercados de mitos que justificam a sua existência, que contam a sua vida, que contam como é a sua personalidade, que nos fazem entender melhor como que eles são, o que tem de real nisso tudo? O que não é criação humana? Porque se nós criamos deuses à nossa imagem e semelhança, isso é uma criação humana. Se nós criamos mitos para justificar esses deuses, isso também é criação humana. O que nessa história toda, afinal de contas, não é criação humana? Eu, quando quero acreditar em alguma coisa, eu quero acreditar em alguma coisa que seja real, que não tenha sido criado pela minha mente. Então, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode analisar? Então vamos analisar essas situações, vamos analisar a questão dos mitos e para a gente entender se eles podem ou não podem ser considerados fatos reais.
Em primeiro lugar, minha gente, vamos começar por essa questão de deuses. Se houvesse mais de um Deus, imagina você, várias inteligências, todas poderosas, agindo de acordo cada uma com a sua própria vontade. Em algum momento ia ter um conflito de interesse aí, um ia falar eu quero que seja assim, o outro ia falar eu quero que seja daquela forma. Ia gerar o caos no universo. Imagina, os dois com poderes assim infinitos, porque são deuses. E aí um fala eu quero A, o outro fala eu quero B, o outro fala não, agora é C. Imagina o caos que isso ia gerar. O universo nem estaria mais de pé, já teria sido destruído há muito tempo por causa dessas disputas geradas. Então é impossível ter vários deuses com o mesmo poder. Aí se você pensar assim, mas e se todos esses deuses diferentes, eles existem, são deuses, mas eles obedecem a uma inteligência superior, obedecem a um Deus maior, que determina o que pode, o que não pode, como que as coisas têm que acontecer. Se for assim, então esse que é a inteligência maior, ele é o Deus, ele é o verdadeiro Deus, os outros são subalternos. Então não tem condição de ter mais de um Deus. Nós temos um Deus. No máximo que a gente tem, o que poderia ser possível, seriam subdeuses ou entidades com grandes poderes, mas que são poderes inferiores a um Deus maior. Então, esse Deus maior seria o único Deus, seria o Deus Todo-Poderoso. Então, é impossível a gente ter vários deuses. A ideia dos vários deuses, eu lembro a você, é aquela ideia dos nossos ancestrais que não conseguiam ter essa visão assim, desta maneira. Eles viam deuses em cada coisa da natureza, que era o que eles conseguiam enxergar. O segundo ponto que a gente tem que analisar é um ancestral nosso, alguém lá do passado, não poderia, de repente, ter sido divinizado, se tornado Deus, como dizem os titãs, por exemplo, naquele momento de grande intensidade emocional, não poderia ter se tornado realmente um Deus? Isso não poderia ter acontecido? Vamos analisar? Olha só, a evolução de todos os espíritos é lenta e progressiva. Então não tem lógica e nem possibilidade a gente falar de alguém se tornar divino porque teve um rompante de cólera, porque teve um rompante de tristeza, um rompante de paixão, como contam os titãs, como contam as lendas dos orixás. Seria injustiça com todos os outros espíritos, comigo, com você, que ao longo de tantas encarnações a gente tem que vencer as nossas paixões, a gente tem que aprender a lutar contra os nossos defeitos, a gente encarna, reencarna, sofre pra caramba para poder melhorar, para poder burilar. E de repente alguém fica irritado, tem uma irritação enorme, tem um acesso de tristeza, um acesso de qualquer coisa e vira Deus. Aonde que está o nosso aperfeiçoamento espiritual contínuo? Seria um contrassenso às leis de karma, seria um contrassenso às leis de evolução. Isso não seria justo para os outros. E se não fosse justo, Deus não seria justo. Se Deus não fosse justo, não seria Deus. Então, se a gente acredita na justiça divina, nós sabemos que todos os espíritos seguem o mesmo caminho, do mais ignorante para o mais sábio. E seguindo esse caminho, a gente vai burilando a nossa personalidade, a nossa cabeça, e aí sim a gente vai se tornando cada vez mais próximo de Deus. Mas não é no momento de cólera, ainda mais cólera que é uma paixão, não é no momento de tristeza, não é no momento de um rompante emocional que a gente de uma hora para outra vira Deus. Então é uma falta de análise de karma, de evolução, de justiça divina, a gente acreditar que alguém pudesse vir a Deus de uma hora para outra. Então quer dizer que orixá não existe? Quem é que disse que não existe? Eu não falei isso. Eu não falei que o orixá não existe. O que a gente está falando aqui é de uma versão de orixá, que é uma versão de orixá mítico. Como o próprio nome já diz, é mito. Foi criado para facilitar o entendimento do seu arquétipo. Foi criado para facilitar o entendimento de como ele atua na natureza, de como ele atua nos relacionamentos humanos. Foram mitos criados pelos nossos antepassados, pelos nossos ancestrais, para facilitar o entendimento próprio e o entendimento para as futuras gerações. Mas se o orixá mítico não existe, o que existe então, afinal de contas? Vamos começar a analisar se há somente um Deus, como nós vimos, que só pode haver um Deus, se só há um Deus, o orixá real, ele só pode ser parte desse Deus. Ele não pode ser um outro Deus. Começa por aí. Então, como a gente costuma dizer, o orixá ele é uma força imanente de um único Deus. Imanente significa inerente, pertence a ele, está dentro dele e se irradia sobre todos.
Então, o orixá, segundo essa análise mais racional, ele é uma parte de Deus. Ele está presente em Deus. Não são vários deuses. Mas esse mesmo e único Deus, que tem ali dentro de si vários orixás diferentes, ele expressa o seu poder de maneiras diferentes. Deus em cada momento e sobre cada elemento da criação, ele age de uma maneira diferente. Então, quando acontece um trovão, por exemplo, embora seja a manifestação de do poder de Deus, nós percebemos Deus naquele momento como criador do trovão, como senhor do trovão, e nós podemos chamar que naquele momento em que ele está criando o trovão, naquele momento em que ele está fazendo com que o trovão aconteça, a gente pode chamar por um nome, como, por exemplo, pela nossa tradição religiosa, que nós herdamos em parte das tradições africanas, a gente pode chamar de Xangô. Se a Umbanda tivesse sido criada na Escandinávia, de repente a gente chamaria esta parte de Deus que cria o trovão, a gente chamaria de Thor. Na verdade, Thor ou Xangô ou qualquer divindade criada por qualquer ancestral de qualquer cultura, tudo isso existe, mas é como parte de Deus. No momento que Deus exerce aquela ação, ele está exercitando aquela força criadora para aquele fenômeno. Quando a gente observa o mar, a gente está observando a atuação de Deus. É Deus que faz as marés subirem, é Deus que faz o mar acontecer daquela forma. Mas quando a gente percebe que ele está fazendo isso, a gente pode chamar Deus naquele momento por um outro nome. Ele está agindo de uma forma diferente de quando ele faz o trovão. Ali é uma outra forma de atuação do mesmo Deus. E assim por diante. Olha, às vezes esse conceito fica um pouco difícil de entender. E para facilitar, eu costumo falar da seguinte forma. Imagina você. Você é uma única pessoa. Você tem uma única personalidade. Mas você causa impressões diferentes em quem rodeia você, dependendo do que você estiver fazendo. Quando você está em família, você é o fulano família. Então, o seu comportamento é mais descontraído, o seu comportamento é mais despojado, o seu comportamento é mais tranquilo. Quando você está no trabalho, você é o fulano trabalho. E aí, ali, você se comporta diferente da família. Ali, você tem maior concentração, você tem menos excessos, porque as circunstâncias exigem assim. Se você vai a um velório, você manifesta a sua personalidade chamada fulano velório, porque ali o seu comportamento vai ser diferente do comportamento que você tem em família e do que você tem no trabalho. Então você está percebendo como você, mesmo sendo uma única pessoa, tendo uma única personalidade, você se comporta de forma diferente, dependendo da atividade que você está exercendo. Então, embora cada um de nós seja único, cada um de nós tem uma única personalidade, quando a gente realiza determinadas atividades, a gente se adequa àquela necessidade e a gente age de uma forma dedicada àquela atividade, de uma forma que seja característica daquela atividade. E assim também a gente pode entender o que acontece com Deus. Ele é único, ele é um só. O seu poder se expressa sobre toda a natureza, mas quando ele faz cada coisa diferente acontecer na natureza, ele está se expressando de uma forma diferente. Então, seu poder se expressa diferentemente em cada ação que ele manifesta na natureza, ou na regência das atividades humanas. E é cada personalidade divina, inerente desse Deus, que nós chamamos de orixá. Quando ele atua sobre o mar, nós chamamos de Iemanjá. Quando ele atua sobre o trovão, nós chamamos de Xangô. Quando ele atua sobre a caça, sobre a fauna, nós chamamos de Oxóssi. Quando ele atua sobre as folhas, nós chamamos de Ossan. O orixá é parte de Deus, irradiada sobre a natureza, que rege a natureza, que faz com que a natureza funcione, e naquele momento é uma vibração diferente, irradiada de um único Deus. Então, como conclusão disso tudo aí que a gente está falando, olha só. Primeira coisa, existe um único Deus, que atua sobre tudo constantemente, irradiando essas vibrações de amor, de poder. E cada tipo de vibração irradiada de Deus, a gente pode dar um nome específico para identificar. Na Umbanda, essas vibrações diferentes nós chamamos de orixás, e recebe nome de antigas divindades africanas, porque a gente tem a herança africana. Então, a gente adota a mesma denominação. Mas se a gente quisesse, se a Umbanda tivesse nascido na Escandinávia, seria o nome dos deuses escandinavos lá, que seriam representativos dessas vibrações divinas diferentes.
A gente poderia denominar com outras nomenclaturas, porque o que importa não é o nome, o que importa é a essência, o que vem de Deus. Outra coisa, uma vez que a evolução, uma outra conclusão, né? Uma vez que a evolução de todos os espíritos é lenta e é progressiva, não há lógica e nem possibilidade de alguém se tornar divino de uma hora para outra num rompante de cólera, de tristeza, de paixão, como contam, por exemplo, as lendas dos orixás. Seria injustiça com todos os outros espíritos que, ao longo de tantas encarnações e encarnações, têm que aprender a lutar contra as suas paixões, têm que buscar o seu aperfeiçoamento espiritual. Seria um contrassenso às leis de karma, às leis de evolução. Uma outra conclusão: nenhum ser divino pode possuir paixões, como vaidade, orgulho e ira, porque se é divino, está em Deus. De alguma maneira tem um caráter divino. E se tem um caráter divino, Deus é perfeição. Qualquer ser divino ou divinizado que tivesse ira, cólera, paixão, orgulho, não seria perfeito. Não sendo perfeito, não seria Deus. Então, a existência de uma únicazinha imperfeição em Deus já pressuporia a possibilidade de ter alguém que fosse mais perfeito que ele. Então, ele não seria Deus. Não há possibilidade de existência de vários deuses, porque senão a gente teria várias inteligências toda poderosas aí governando o universo, seria aquele caos, um caos titânico, um conflito titânico que iria acabar com todo o universo. Outra coisa, os seres divinos, eles não podem ser antropomorfizados, porque Deus não tem raça, Deus não tem etnia, Deus não tem forma humana. Nós vimos aqui no que eu falei que nós é que damos às nossas crenças a forma humana. Nós damos a Deus a forma humana, a nossa forma. Se Deus tivesse uma forma antropomorfizada, se Deus fosse branco, se Deus fosse negro, se Deus fosse indígena, se Deus fosse oriental, isso quer dizer que Deus teria predileção por aquele povo, porque tem aquela aparência, porque escolheu para si aquela aparência. Se ele tem predileção, isso seria incondizente com o conceito de justiça, de equanimidade, de perfeição. Porque Deus, tendo predileção, quer dizer, tem paixão. Se tem paixão, não é perfeito. E não sendo perfeito e nem justo, não seria Deus. Então Deus não tem forma. Deus não é negro, não é branco, não é índio, não é oriental, não é azul, não é amarelo. Uma outra coisa, não é possível a incorporação mediúnica de Deus ou de deuses, por uma simples razão lógica. O nosso organismo perispiritual, a nossa mente, nosso campo vibratório não suportam, não conseguem aguentar uma vibração divina irradiada sobre nós com essa magnitude infinita. Imagina, a gente seria como um fusível que vai receber aí uma carga altíssima da rede de energia e que vai queimar. Os nossos orixás vibram, como são partes de Deus, eles vibram sobre nós. Nós recebemos espíritos que os representam, que nos conectam a esta vibração que nós chamamos de falangeiros de orixá. Então, minha gente, eu quero encerrar essa conversa com uma reflexão que é bem necessária. Verdades existem. Nós ainda estamos distantes de compreender a verdade em toda a sua plenitude. Mas até lá, a gente tem que se despir aos poucos dos pequenos enganos que disfarçam as verdades. A gente tem que ser um pouquinho racional para a gente querer acertar mais, errar menos. Então, independente da gente querer ou não, da gente aceitar ou não aquela verdade, ela existe, ela está lá. A gente pode não querer ver, a verdade está lá. Eu posso falar assim, não, eu não acredito nisso, eu acredito nisso aqui, ó. Mas a verdade está lá. É questão da gente querer ver. E uma forma da gente conseguir ver, da gente conseguir enxergar, é quando a gente usa a razão. A gente não consegue enxergar verdade nenhuma se a gente se basear somente nas nossas emoções, somente no que nos falaram que é correto. A gente tem que analisar isso. Eu posso, como eu disse, eu posso escolher. Eu posso ter certeza de que aquilo é o correto. Ah, mas eu prefiro acreditar nisso, que me dá menos trabalho ou me satisfaz mais. Minha gente, eu espero que eu possa ter ajudado de alguma forma a esclarecer você sobre o conceito de orixá. Um grande beijo, fica com Deus, até o nosso próximo encontro.
hino de paz e união, a única certeza é Ele, corrente de amor, nos seres iguais, nuvens carregadas de dor, aonde não voltam mais. Sublimes acordes ouviremos lá, o rosto da lua surgir. Milagre do sorriso acontecerá, prenúncio de um novo porvir. E dali ondas da